Salve, salve aí, galera! Gente, que alegria, cara, que felicidade. Quartou, né? Quartou e quarta-feira é dia de Manga Talks. Agradecer a rapaziada que tá chegando aí, cara. A galera tá chegando aí, tá comprando ideia cada vez mais, tô muito feliz. E já pedi pra você, claro, né, cara? Deixa aquele like esperto, pessoal. Aquele like pra mostrar pro YouTube que o nosso conteúdo é relevante. E o YouTube, com certeza, difundir o nosso conteúdo aí pra mais pessoas, tá? E pedir pra você também, se você não é inscrito, se inscreve no canal, pessoal. Sua inscrição é muito importante pra gente, tá ok? Você se inscrevendo num canal como esse, pequeno, cara, com certeza o YouTube vai ver que o nosso conteúdo é relevante e vai indicar a gente pra mais pessoas, tá? E compartilha esse vídeo com quem precisa conhecer um pouco mais sobre esse... Cara, gente, a gente, na verdade, vai ser o primeiro papo que a gente vai retomar aqui, na verdade, aqui no Manga Talks, tá? A gente vai falar de novo com ele. Ele que tem 23 anos na estrada já do marketing. O nome dele é Fábio Menezes! Pô, cara, a hora que falou tem 23 anos, eu falei, nossa, tô com cara de novinho mesmo, né? Estavam me dando só 35. Então, cara, ele acabou de falar pra mim, nossa, ô, Claudio, nós estamos ficando velho. Foi, tamo ficando velho? Tamo ficando, foi ótimo, né? Foi ótimo. Graças a Deus, né, Fabião? Graças a Deus, né, cara? 23 anos só de experiência profissional, né? Exatamente, Imagina. cara. É uma vida, né, meu? É uma vida, cara. Então, ó, bom, gente, pra contextualizar pra rapaziada que tá chegando agora, que chegou agora no canal, não conhece o Fabião, tá? O que acontece, pessoal? O Fabião, ele é do marketing, ele é um cara, ele é fera na oratória, a gente vai falar sobre oratória aqui, sobre comunicação, sobre marketing. Esse cara aqui é o que eu conheço aqui da região aqui, um dos melhores do Brasil, esse cara aqui. Não é porque é meu amigo não, que o cara é fera. Já fiz o curso dele, eu posso falar, né? Já fiz o curso, o cara é bom com isso. Ô, Fabião, sem maldade, cara, depois a gente vai falar, tocar no assunto sobre o curso, mas depois eu quero falar com você, cara. Nossa, meu, como você, cara, tá... sensacional, viu, meu? Obrigado, cara, parabéns aí pela sua bagagem, tá? Mas depois a gente vai falar sobre isso aí. Obrigado. Mas assim, pra gente contextualizar pra vocês aí, pra rapaziada que não conhece o Fabião, Fabião, vamos fazer uma breve introdução aí sobre a sua jornada aí no marketing, né, na comunicação, até os dias de hoje aí. Uma contextualizada rápida pra gente já engatar no assunto que a gente veio falar aqui. Maravilha, Claudião. Cara, eu sou um estudante e entusiasta do marketing e do empreendedorismo, né? Faz 23 anos que eu estudo marketing e digo que estudo porque o marketing está em constante transformação, então Exatamente. Eu continuo estudando, continuo aprendendo e há 15 anos, né, desses 23, eu atuo diretamente aplicando marketing para pequenos negócios. E quando eu digo marketing, não é só marketing de fazer propaganda ou de fazer postagem para redes sociais, Sim. mas é o marketing de uma forma completa, né? Com posicionamento estratégico, com comunicação estratégica, o que me levou a esse outro trabalho, inclusive com a oratória, que ajuda as pessoas a se comunicarem melhor, a serem mais persuasivas, a de repente se tornarem palestrantes, não para ser um palestrante profissional, mas para saber fazer uma palestra do seu próprio produto, do seu próprio negócio, que acabou se tornando o que hoje é um influenciador digital. Então, o meu trabalho com marketing, ele vai em todas essas vertentes aí. E 23 anos estudando, 15 anos aplicando para pequenas empresas, né? Fui consultor do Sebrae durante 8 anos, que foi que me abriu as portas do empreendedorismo. Me desloguei em 2018. Foi no Sebrae que você se descobriu, Fabião? Foi, cara. Inclusive o Sebrae, assim, mudou a minha vida. Sim. Tem uma relação de gratidão com o Sebrae, assim, maravilhosa, por 2 motivos, né? Primeiro, pela instituição, que me ensinou tecnicamente... Peso do nome do Sebrae, né? Peso do nome, cara. Uma marca tão querida, uma instituição que ajuda tanto o empreendedor e por conta das pessoas com quem eu me conectei lá, tá? Sim. Os colaboradores, que foram Network meus colegas de sensacional. trabalho, tenho grandes amigos até hoje que estão lá no Sebrae. E os próprios empresários, cara. Teve várias gente que eu conheci dando consultoria pra pessoa, se tornou um colega e depois um parceiro de negócios. Sim. E alguns se tornaram amigos a ponto de frequentar minha casa e tudo mais. Então, assim... gratidão eterna ao Sebrae, e foi lá que tudo mudou, cara. Sim, e na verdade assim, né, meu? Não é muito difícil se tornar amigo do Fábio. O Fábio é uma pessoa... Fábio é uma pessoa verdade, muito fácil, né, Fabião? Pessoal, a gente é amigo. Ó, eu tô com 46, tá quantos anos, Fabião? 44, cara. Caramba, nós somos...
Estamos atravessando, hein? Ali, né? Estamos atravessando. Tá. Estamos no meio do caminho, né? Tá naquela fase. E o que acontece, gente? A gente se conhece há mais de 30 anos, né, Fabião? Cara, Mais de 30 anos, né? Mais de 30. E é raro. Eu tinha uns isso, hein? 12, 13 anos, né? Moleque, Então, né, cara? e é o que eu tô te falando, né? Desde daquela época lá, você já era um menino comunicativo, né? Um menino... sabia mais ou menos que você ia pro lado que você ia seguir. Mas, Fabião, você falou uma coisa muito legal aí já pegando um gancho aí no que você tá falando, você falou uma coisa muito legal aí nessa contextualização sua sobre a sua jornada, você falou sobre as mudanças, né? E engraçado, né, cara, que o marketing, ele atravessou uma barreira muito fera, né? Inclusive do politicamente correto, se você analisar, né? Total. Porque hoje, se a gente lembrar das campanhas, depois eu vou fazer até um corte disso aqui, mas assim, se a gente lembrar das campanhas de antigamente, né? Algumas campanhas jamais conseguiria passar hoje na TV hoje. E você, cara, com 23 anos na área, com certeza você viu essa transformação. Como é que foi, Fabião? Cara, isso é muito louco. Primeiro porque, muito louco, assim, né, cara? Quem eram os grandes influenciadores do passado? Eram os artistas, né? Sim, sim. Os atores, aquelas pessoas mais famosas, talvez os atletas, né? Que tivessem mais repercussão ali. Quem tinha grana pra investir... E aí que tá. Cara, uma coisa que mudou, né? Já que você falou democratização de mudança, do negócio. A democratização do marketing. Porque antes, cara, pra você fazer uma propaganda, ia ser num veículo de massa, que é o quê? Sim. TV, rádio, jornal. Sim, que é caro pra caramba. Aí você gastava muita grana pra produzir. Depois gastava muita outra grana pra veicular. E o retorno, cara, ele era meio assim, não tinha muito como medir. Sim. O Ibope, você sabe como é que é medido o Ibope? Não. Eu também não sei, cara. Me explicaram na faculdade. Já não lembro mais, mas é um negócio muito subjetivo. Era um aparelhinho que em alguns aparelhos de TV não era de todo mundo. Então, assim, não tinha como saber. Mas, vamos ser sinceros. Como medido a gente não sabe, mas que tinha briga pra caramba isso aí, né, meu? Claro, pra caramba. Mas eu digo o seguinte, hoje o seu canal tá no YouTube. Cara, você consegue acompanhar... Chegar nas pessoas. Quais são as pessoas que estão ali. E outra, antigamente a comunicação, ela era 1.0, né? Ou seja, o veículo falando pra pessoa. Sim. Você não conseguia reagir ao que tava acontecendo. Sim, claro. Se você curtiu ou não curtiu o que aquele artista falou, é o que tem, cara. Você só ia assistir, se ficasse pistola com o que o cara falou, você ia guardar pra você. Hoje com a internet, cara, você interage. Você vê, a galera pode mandar mensagem aí falando, pô, que convidado mala, que convidado legal, entendeu? Você vai conseguindo medir o que o seu público tá achando. Sim. Então, primeiro, a democratização. Tá? Segundo, o poder da autoridade, que antes era só um artista que já era conhecido por conta do seu trabalho na TV ou no jornal e depois emprestava essa credibilidade para a marca, e hoje o próprio empresário faz essa autoridade acontecer através do seu conhecimento. E terceiro, cara, o público ele pode ser muito bem direcionado e ainda você saber ter o feedback dele, cara. Isso foram mudanças, assim, substanciais. Sim. E, olha que engraçado. Você já pegando o gancho, né, no que você tá falando aí. Esse dia atrás eu vi um vídeo seu, né? Eu sou um seguidor seu, astuto, você sabe, né? Eu sei. E eu vi você nesse vídeo, se eu não me engano, é o penúltimo vídeo que você lançou aí, ou o último vídeo, você falando sobre qual que é a importância de você estar na frente do seu negócio e você colocar a cara pra bater. E hoje em dia, assim, a gente sabe que isso é uma barreira, né, Fabião? Isso é uma barreira, total. Se comunicar, né? E, cara, tem gente que passa mal só de estar na frente. Você tem que, né? Tem que ir ali falar alguma coisa na frente de outras pessoas, né? Mas tudo isso são barreiras que podem ser vencidas, né? Com bastante estudo, né, Fabião? Devem ser vencidas, cara. Mais do que estudo, o estudo, na verdade, vai te ajudar a compreender. Sim. Mas é a ação quem vai fazer isso mudar, sabe? Prática. Por isso que lá no curso e tal, né? Depois nós vamos falar do curso, mas assim, o curso é ação prática. Sim. Porque o que acontece? Muita gente tem o medo do julgamento. E é por isso que em situações onde você vai fazer algo que não é familiar, como por exemplo, vir aqui trocar uma ideia num podcast, fazer uma palestra, fazer um vídeo para uma rede social. Eu vivo isso aqui, cara. Eu vivo isso aqui. Tem gente que vem aqui, cara, né? Tá gravado. Às vezes o podcast tá gravado e a pessoa fica super ansiosa, com medo. Calma, gente. E às vezes uma pessoa que se comunica super bem lá fora, não é? Sim, exatamente. Uma vendedora, um apresentador. Cara, é muito louco. Eu já vi assim, apresentador de TV que na hora de fazer uma palestra ao vivo, trava. E já vi o palestrante ao vivo que vem diante de uma câmera e trava. Sim. E o mecanismo é o mesmo, que é o quê? É o medo do julgamento. Mas assim, não tem um lance, Fabio, desculpa, eu vou te apertar pra tirar o máximo de você. Aí, cara. Estamos aqui pra isso. Mas também não tem um lance do destravar, Fabião. De você destravar ali, de você virar a chavinha. Porque, por exemplo, até pra um empresário, que precisa estar à frente de uma empresa, que precisa... Porque às vezes o cara é um empresário que tá muito acima,
Aí ele vai ter uma pessoa pra fazer isso pra ele. Pra tomar frente, né, de uma equipe, por exemplo. Ele só vai ficar dentro de um gabinete ou dentro de uma... E é o que a maioria quer, viu? Ele quer não aparecer. Exatamente, né? Mas assim, não vai conviver com a dificuldade de você liderar. Porque além de você exercer o papel de comunicar bem e, assim, ser assertivo na comunicação, o lance de liderar também, tudo isso junto, às vezes, é uma como posso explicar? Não é uma dificuldade, mas é um desafio, né, Fabião? É um desafio. Mas é disso que eu tô falando, cara. Porque sabe o que acontece? Esse cara que às vezes ele já é um grande líder, já tem o respeito da sua equipe, dos seus clientes e tudo mais. Às vezes o cara vai se colocar diante da câmera e vai ali ser taxado de influencer no sentido pejorativo. Não, mas com medo do julgamento também, né, Fabião? Isso. Como assim, lá, ó, a blogueirinha lá, ó. Lá, o cara tá se achando agora o bambambam, né? O comunicador. Agora é o influencer. Ó. E assim, só que é diferente quando uma pessoa é um influenciador para vender o seu trabalho de influenciador. Sim. Que é o que fazem os atores, por exemplo. Né? Claro, o cara é famoso por ser um ator, uma atriz famosa a imagem e vende dele, a sua imagem. Né? Uma modelo, ela vende a sua imagem. Tudo bem? Agora, o empresário, ele vai se tornar um influenciador não para vender a sua imagem, mas para vender o seu negócio, o seu produto. Então, ele influencia. E, cara, influenciar é o tempo todo. Um vendedor. Pô, cara, eu quero te vender essa cerveja aqui, ó. Sim. Eu estou influenciando você. Entendeu? Ó, pega a Heineken que tá mais gelada. Opa, estou colocando a minha opinião, porque pra mim, por algum motivo, eu prefiro que você leve a Heineken, entendeu? Sim, entendi. E pode falar nome de marca aqui? Claro que é mesmo. Heineken, ó, patrocina o Manga Talks aqui. Patrocínio no Manga Talks aqui, hein? Mas, mano, se eu te falar, você não acredita. Tinha um pessoal patrocinando a gente de cerveja, hein? É mesmo? Tem. Inclusive, não vou falar, não, mas espero que vocês voltem, meu, tá? A gente gosta muito de vocês aí. A gente quer que vocês voltem com a gente, tá? Volta que eu refaço o exemplo e coloco a sua marca aqui, hein? Não. Mas tem um pessoal que tá com a gente aí, né? Mas eles deram uma parada agora, mas eles vão voltar. Mas assim, ó, voltando lá no raciocínio que eu tava tendo com você. Vamos lá. Sobre o destravamento. Sim. Por quê, Fabião? Sabe por que eu tô falando isso? Porque, às vezes, existe a pessoa... Isso aí não dá pra negar, né? Que existe a pessoa que tem o dom da comunicação. Tem gente que é dado, não é dado. Mas assim, ele é livre dessas travas, né? E consegue se comunicar bem, consegue chamar isso de vocação, tá? Isso, exatamente. Porque dom parece uma coisa até meio preguiçosa. Isso. Que você fez o download, então. É o super-herói do videogame que recebeu um poder e começou a dar Hadouken ali. Não é bem isso, né? Mas vocação acho que é a palavra mais adequada. Mas é justamente isso que eu ia falar, sabia? Porque assim, ó, eu vi uma entrevista, eu acho que eu até já te falei isso com você já. Eu vi uma entrevista do Luan Santana, você já viu isso? O Luan Santana falando sobre dom. Não, sobre dom não. Ele pegou uma repórter e falou assim, Luan, quando você descobriu que você cantava? Porque você, de novo ele canta, né? Uhum. Aí ele fala assim, ele comenta assim que todo mundo é um cantor em potencial. Todo mundo. Sim. E o que muda de uma pessoa para outra? É o tanto que ela vai se dedicar ali. Uhum. Né? O tanto que... Porque, na verdade, isso não é uma coisa que é específica dele ou de outra pessoa que canta bem, que tem uma... Lógico, a voz pode ser que ajude, mas assim, se você não tiver um treinamento, se você não dedicar, né, pra fazer esse destravamento, é sobre isso que eu tô falando, entendeu? Sim. Do mesmo jeito que na música, essa trava vem com o autoconhecimento, de você saber os limites da sua voz e estudar, porque sabendo que estudando você vai conseguir, é a mesma coisa na oratória, no marketing, na comunicação. Cara, assim, ó... Não sei se ficou claro a pergunta. Não, eu entendi. Aqui é assim, ó, existem algumas... Então, primeiro, existem, né, algumas pessoas que têm uma inclinação para determinados talentos. Claro. Então, uma pessoa que já nasce com uma amplitude vocal, que significa que ela consegue fazer vozes muito graves e muito agudas. Sim. Sabe? Ela tem um potencial maior em ser um grande cantor, uma grande cantora. Um imitador. Que imitador, né? A pessoa não sabe, mas o cara que imita, ele não nasce aprendeu a imitar. Ele estuda as vozes para aprender, né? E aí, o que acontece? E por isso, o Luan Santana eu não vi ele falar, mas eu vi o Cortella falar assim, ó, quando alguém me elogia o dom da oratória... Quando alguém me elogia o dom da oratória... Ele fica puto, cara, porque ele fala assim, não, você tá me chamando de vagabundo. Eu treinei isso daqui, entendeu? Sim. Eu treinei pra fazer isso. Então, algumas pessoas têm sim uma vocação e uma facilidade para desenvolver algumas habilidades. Sim. Agora, se essa pessoa não treina, essa facilidade, ela chega até um certo ponto e ela não se desenvolve mais. Se limita.
atletas de alta performance. Cara, tem algumas pessoas que podem treinar muito, elas vão conseguir um determinado desempenho. Sim. Talvez não o nível de um profissional. Sim. Tá? Agora sim, a pessoa que tem uma vocação poderosa e ela não treina, ela também vai até um certo nível e não vai além. Tá? Sim. Então precisa ser a união das duas coisas com um terceiro elemento que é o ambiente. Tá? Você pega, por exemplo, a Sandy, cara, do Sandy Júnior. Sim, sim. Cara, ela já tem lá uma vocação. Claro. Ela tinha um objetivo, ela teve o treino, a disciplina. Mas ela teve o ambiente. Tinha uma baita uma referência, né? Baita referência. Os pais, né? Teve a opção de... Deve ter tido professor de canto, claro. né? Não conheço a história, mas deve ter tido professor de canto. O Júnior também, um puta músico. O cara toca multi-instrumentista, sabe? Então, assim, o ambiente é favorável. Agora, ambiente favorável, sem a pessoa ter vontade, não desenvolve. Exatamente, não sim, desenvolve, sim, claro. Tá? A pessoa com extrema disciplina, mas sem nenhuma vocação, ela vai bem. Sim. Ela vai bem. Agora, ela sofre mais, mas ela vai. E a pessoa que tem a vocação, mas não treina, ela vai só até um certo ponto. Sim, vai se limitar. Eu gosto muito da comparação do Messi com o Cristiano Ronaldo, né? O Messi, ele é o cara da vocação. Cara, você vê o Messi jogando bola, parece um artista. Ele vai inventando o negócio ali, sabe? É verdade, cara. E ele é um cara, se você, ele é baixinho, né? Por mais que ele é troncudinho e tal, é difícil de derrubar ele é um cara criativo, sim, né? No futebol. Já o Cristiano Ronaldo, que eles até brincam, chamam de cara de robozão. Porque o Cristiano Ronaldo, ele é um jogador que tem todos os fundamentos do futebol muito desenvolvidos. O cara salta muito alto, ele cabeceia bem, ele chuta forte, ele dribla, ele corre. É o cara fora de série. É o cara fora de série. Mas o que acontece? Ele pegou cada um dos fundamentos e treinou todos eles até ficar muito bom. Exatamente. Percebe? Ele se esforçou muito, treinou muito. Rogério Ceni de falta. Putz, cara, me veio aqui esse nome agora. Aí, uma salva de palmas, Rogério Ceni. Palmas para o Rogério Ceni, é um mito. Cara, esse sim é um mito, viu? Sem clubismos, mas sim sou São Paulino, né? Cara. Mas, pô, o cara é um goleiro pra fazer mais de 100 gols, irmão. E aí eu tava vendo até esses dias assim, qual foi o goleiro que mais pegou pênaltis na história? Rogério Ceni, cara. Cara. Era o Rogério Ceni. Putz, então assim, o cara que mais pegou pênalti, o cara que mais fez gol de falta, era um cara diferenciado pra sair jogando. Sim. Sabe? Treino, né, cara? Treino. Agora, o Rogério, depois do treino, isso eu já ouvi ele falar em entrevista, né? Acabava, todo mundo ia embora pra casa e ele ficava lá batendo falta. O Muricy falava isso. O Muricy falava isso aí, cara. Falava assim, nossa, esse cara aí, nossa. E eu acho que, se eu não me engano, foi o Muricy que foi a primeira falta, foi ele que pôs ele pra bater, se eu não me engano. Se eu não me engano, viu? Posso estar enganado. Não me lembro, mas assim... ele começou a jogar ali pelo Expressinho e ainda não batia falta, né? Foi quando ele foi pro profissional. Não, ele já no São Paulo. Sim, no Expressinho do São Paulo, né? Porque o São Paulo tinha uma época que tinha 2 times. Sim, exatamente. Tinha É isso mesmo. 2 times, cara, porque era muitas competições para não dar lesão e tal. Puseram um time B do São Paulo. Aí o time B começou a jogar melhor que o profissional. Aí foi uma loucura, cara. Não, mas aí o São Paulo abria mão, né, de algumas competições só pra disputar as top, né? Por isso que, né? Isso, exatamente. Por isso que a sala de troféu sai daquele jeito lá, meu. Vocês entendem, não? Bons tempos, Se né? é que vocês me entendem, viu? Ali tem Libertadores e Mundial, viu? E bastante, hein? Suas glórias vêm do passado. Bom, beleza. Ô, Fabião. Vamos lá. Então, partindo desse princípio aí, como você vê o marketing, aqui ó, agora, o atual, que a gente falou sobre a parte do cancelamento, o que você vê hoje? Pra onde tá caminhando o marketing, ô, Fabinho? De agora pra frente aí. Cara, tá caminhando para trazer a realidade como ela é para o mundo da internet, tá? Então, assim... Tá se readequando, é isso? Tá se readequando, porque aquela coisa do... Lá na década de 90, os artistas, ator, atriz famosa, tudo... Aquele cenário maravilhoso, aquela coisa toda, né? Aquilo era um pré-requisito para você poder fazer alguma coisa em marketing. Sim. E hoje não, cara. Qualquer um que tem um celular e que tem acesso à internet consegue já fazer alguma coisa. Óbvio, não se compara, né? Quando você tem uma estrutura... Tem gente que faz podcast só com o celular. Claro. Vai ficar bom que nem isso aqui? Mas de jeito nenhum. Mas isso vai ter melhor. Olha que esse som limpinho, a iluminação, a câmera, né? Os detalhes, tudo né? aqui é muito profissional, entende? Quando você... Imagina, mas obrigado pelo elogio. E, cara, e vou te falar, já era quando eu vim a primeira vez. Sim. Agora tá melhor ainda, sabe? Que bom, cara. Fico feliz. Cara, parabéns. Ouvindo de você isso aí, você sabe que é um elogio, né, meu? Eu vou chegar nesse ponto aí, mas só pra não perder a linha aqui, ó. Porque não é fácil, tá? Eu sei que não é fácil. Mas vamos lá.
O que precisa? Cara, é mostrar um pouco mais de realidade. Então, as pessoas já não querem mais ver aquela pessoa lendo um roteiro, o teleprompt, né? Passa as letrinhas ali do Star Wars ali, a pessoa só vai lendo. Você até vê o olhinho dela mexendo assim, ó, sabendo que ela tá lendo alguma coisa. Não, mas de primeiro isso era um mistério, né? Era um mistério, né? Hoje não, hoje acabou, cara, né? E assim, ó, teleprompter eu tenho um aqui. Eu recomendo muito pros meus alunos, cara, que eles não leiam, para que eles passem emoção no que eles estão falando, sabe? Ah, mas e se eu esquecer? Cara, fala do jeito que você consegue. Inclusive porque às vezes acontece da pessoa conhece você pela internet, toda vez que você... A hora que vai conversar com você é diferente. Ou vice-versa. A hora que vê você lá nas câmeras, fala assim, nossa, mas essa pessoa se comunica dessa forma, que diferente, né? Sim. Que estranho. Por quê? Porque ela não tem familiaridade entre o que você é na vida real lá fora com o que você é diante das câmeras. Entendi. E eu acredito que a tendência é a pessoa ser a mesma coisa. Claro. Obviamente com adequações, né? Dentro de casa eu gosto de ficar de bermuda, chinelo e sem camisa. Eu não vou vir assim aqui no podcast, entende? Mas o Fábio que vem aqui é o mesmo que tá lá em casa. Sim, sim. Tudo bem? A comunicação também tem que se adequar com quem é o público. Quando eu venho num lugar onde o público ele pode ser muito, muito variado, eu tenho que ter uma comunicação neutra. Sim. Se eu vou dar uma palestra para jovens que estão construindo uma startup, eu já vou falar um pouco mais de gíria, um pouco mais descolado. Sim. Vou falar assim... Esses são técnicas... Vou brincar mais, né? Olha que legal. Se eu vou lá falar com um grupo de diretores num conselho empresarial, eu vou manter até o tom da minha voz. Já muda, né? Um negócio mais sóbrio. Nesse caso aí, Fabião, acho que até a vestimenta, até isso comunica, né? Comunica muito. Comunica totalmente. Existe uma parte da comunicação que a gente chama de comunicação não verbal. Sim. Que quando você vai falar em transmitir sentimentos e impacto, o não verbal transmite mais do que o verbal. Sim. O que isso quer dizer? Eu vou ler uma poesia aqui pra você. Cara, se eu ler essa poesia no monotom aqui, né? Olá, bem-vindos ao Manga Talks. Aqui nós vamos falar sobre... Putz, sim. E tiver assim, sabe, com uma expressão meio show. Não vai assim, vender ali, né? Não vai, cara. Agora, se eu vou assim, né? Se eu me preparo, se eu modulo a minha voz e dou emoção para aquilo que tá acontecendo. Aí você surpreende. Cara, a pessoa se emociona tanto a pessoa que ela chora. Verdade, entende? cara. Então, o que faz uma pessoa se emocionar, o que causa impacto na comunicação, um pedacinho é o conteúdo. A maior parte é a comunicação não verbal, que tem a ver, então, com as suas expressões, a sua linguagem corporal, a modulação da sua voz. E isso é assim, numa proporção 93% não verbal, 7% a comunicação falada. Caramba, que... não, Fabião, isso aí você olha... E funciona, cara. Fabião, aprendi muita coisa com você, cara. Inclusive do curso lá. Que legal, cara. É sério, que eu acho que seria até legal você falar isso, cara. Eu tô humildemente, que eu não sou formado em nada, né? Você sabe, eu sou formado em radialismo do setor locução, mas me formei há 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, e trabalhei muito pouco tempo na área. Mas uma das coisas que eu achei muito legal, e eu tô usando isso muito no meu... Depois eu vou até te mostrar, depois que acabar o papo aqui, eu vou mostrar pra você um pouco do meu trabalho, como que evoluiu. Mas assim, só pra que você entenda, storytelling, pra mim é uma palavra, cara, que eu nem imaginava. O que é de comer isso? Exatamente, aí? Como isso pode impactar positivamente na nossa carreira, né, cara? De como contar bem uma história. Cara, eu já até... Não tem nada escrito aqui, viu? Sobre o roteiro. Mas assim, uma das coisas que eu tava pensando em falar pra você é... Desmiuça isso aí pra gente. Fala pra minha audiência o que é um storytelling bem feito, Fabião. Legal, deixa eu só dar um passo pra trás antes aqui. Pode. Já que você falou assim, pô, cara, eu não sou formado em nada e não sei o que lá. Mas, cara, primeiro, né? Já que a gente é amigo há tanto tempo e a gente tava falando de vocação e eu queria trazer isso, porque você é um cara que tem uma vocação da comunicação também. Pô, eu me lembro de você, adolescente, imitando os radialistas, né? O Sabão Galo, Sabão... Sabe? Deixa eu mostrar pro pessoal. Eu vou mostrar. Calma aí. É sério. Olha, você, dona de casa, que usa a prova o sabão Galo. Galo é o verdadeiro sabão da mulher brasileira contra a freada de pneu de caminhão na cueca do maridão. O sabão Galo é a solução. Entendeu?
E você era o cara, Você lembra disso, Fabião? Cara, sem tecnologia nenhuma. Na fitinha, assim, ó, na fita cassete. E gravava e regravava. E fazia os seus programas de rádio. É verdade. Cara, desde muito novo. Não, e as músicas nos carros, Fabião? Quem que levava? Quem que era o DJ, né? Nossa, cara, exatamente. E outra, mandando ver ali no violão também. Cara. Também era um cara que chegava, já fazia amizade com todo mundo e tal. É verdade. Então, só, isso é vocação. Sim. Aí vem o treino. Porque assim, era uma brincadeira na época pra você, mas era um treino. Claro. Você foi aprimorando. Inclusive, né, você até falou assim de alguns imitadores. Eu admiro muito, por exemplo, o Marcelo Adnet. Porque ele faz as imitações, e é muito bom, mas não é só a questão da voz. É o contexto, é o que ele fala que é engraçado, porque ele copia o jeitão da pessoa falar com os textos que a pessoa fala. É o Milton Neves, né, que fala. É o Milton Neves. Cara, é o negócio do sabão galo e tal. É até e aí fazendo a piadinha com a voz dele, sabe? O negócio da freada do maridão e tal. Oh, não tocando isso daí, tá ok? Agora essa nova, eu tô fazendo nova. Tá treinando. A do companheiro eu já faço há muito tempo, companheiro. Tá vendo? Mas ó, isso é brincadeira, gente. Quando eu trabalhava no rádio, eu fazia muito isso. Nossa, mas era demais. Trabalhei muito pouco tempo, mas eu me diverti bastante. Foi muito legal. Uma época muito boa, né, Mas eu quero dizer o seguinte, não precisa ter um diploma pra ter talento, entendeu? O que você tem é talento, cara. Mas esse talento, ele foi trabalhado ao longo dos anos e por isso que evoluiu tanto. E hoje, olha você aqui trabalhando com a comunicação, então, percebe? Que coisa, né, Fabião? Eu não sei com quem eu tava falando isso pra trás. Que coisa, né? Que 360 que a vida deu, meu. Foi, cara, eu nunca imaginei, porque eu sou funcionário público, né, cara? Geralmente o funcionário público faz isso, ele se acomoda mesmo. Mas sabe o que acontece? Eu tomei um chacoalhão em 2019 e 2020 com a pandemia, cara. Sei. Tomei um chacoalhão muito forte aí. E o que acontece? É isso, meu. Eu sempre fui um cara que eu sempre tive muita vontade de aprender, então isso conta também. É isso. Né? Porque a sua vontade de aprender, a sua sede pelas respostas também faz você se dedicar mais. E também tem a ver com o propósito, com aquilo que você curte fazer. Claro. Tem tesão por fazer. Exatamente. Porque assim, legal, você tem o seu trampo lá como funcionário, isso paga suas contas, beleza. Mas aquilo não é a essência do que você realmente curte, tá ligado? Aí você transbordou pra outra atividade, que é a sua produtora. Que eu sempre gostei. Agora... Eu sempre gostei. Eu sempre gostei de tirar foto, sempre gostei de, cara, contar história, sempre foi esse cara. Na verdade, assim, eu acho que faltou pra mim, pra eu não ter me desculpa. Porque assim, eu acho que tudo tem o seu tempo, né? Tem o seu tempo. Mas se isso talvez tivesse me acontecido um pouco antes, talvez minha cabeça teria se aberto mais, sabe? Para as possibilidades que tinha. Eu não soube aproveitar muito bem as oportunidades, eu acho, sabe? Mas assim, tudo tem o seu tempo, né? Tudo tem o seu tempo. O grande lance é o seguinte, ó. As oportunidades que você soube aproveitar. Sim. E as que você vai aproveitar a partir de agora. Claro, entendeu? Exatamente. Não deixar o bonde correr, né, Fabião? É isso aí. Mas conectando o que você falou do storytelling, olha que bacana. Então, assim, você é um cara que tem a vocação, você treinou, você comunica super bem e desde sempre, né? Sim. E de repente tinha uma ferramenta que você talvez até já usasse intuitivamente, mas não sabia usá-la de propósito. Porque acontece muito comigo, Claudião. O aluno fala assim, nossa, mas eu já faço mais ou menos isso. Sim. Que bom, porque já tá no caminho. Agora, o grande lance é você fazer de propósito. Eu sempre falo que é como você ter uma caixa de ferramentas. Quantas mais ferramentas você tem, melhor. Para mais situações você tá preparado. Exatamente. Você precisa bater um prego, qual que é a melhor ferramenta aqui pro prego? Sim. O martelo. Se não tiver um martelo, a chave inglesa serve? Serve. Não vai ser tão bom quanto o martelo, mas serve. Sim. Um alicate, já vai ser mais complicado. A chave de fenda, para bater um prego, cara, vai ter que fazer um jeito aqui, sabe? Então, quantas mais ferramentas você tiver, melhor. Mais possibilidades se abrem, não é? Então, você tem a vocação. Aí é te apresentado uma ferramenta que você desconhecia, storytelling. Então, o que é o storytelling? Simplesmente é você contar uma história. As pessoas são apaixonadas por histórias. Exatamente, sempre foram. Né, por isso que a gente gosta tanto e acho que tá no maior momento de assistir seriado, filme, desenho, entretenimento como um todo, né? Os próprios podcasts, né? Os próprios podcasts, né? Uma biografia, você vai ler uma biografia, vai escutar uma entrevista, vai assistir um podcast com a história da pessoa, ou o que aquela pessoa tá fazendo. Cara, nós estamos num momento em que o conteúdo... E a própria democratização que a gente tava falando agora. Isso aí abriu esse acesso pra nós. Porque hoje pela internet, cara, tem podcast de um monte de coisa. Você pode os nichos. Exatamente. Você pode ver, tem podcast de policial, tem podcast de atualidade, tem podcast igual esse que eu tô fazendo aqui. Cara, tem. Então, tipo assim. Tá falando da Lua, da NASA. Exato. Inclusive, eu adoro. Pra caramba, eu sou muito fã do Sacani, muito fã mesmo. Então, tipo assim, existem, cara, muitas oportunidades, né? Então, quem conta melhor
melhor história, acaba levando esse filão aí, né, Fabião? E aí é que tá, cara. Contar uma história tem técnicas, sabe? Inclusive técnicas que podem ser estudadas, né? Sim. Os jornalistas, eles estudam algumas técnicas e aí eles aplicam muitas vezes para contar uma história num telejornal, é um fato verídico, né? É aquele que vai virar um escritor de uma ficção, também existe técnica. Então Sim, existem claro. várias técnicas de histórias, né? Que nada mais é do que você deixar a história interessante. Você já deve ter visto filme que às vezes assim, pô, o tema parece muito legal, né? O título maravilhoso. Atrativo. Aí você vai assistir o filme Não é aquilo. lento e tal, a história não cola. E de repente você vai um filme assim que você nem dava nada, de repente você fica alucinado. Acho que seriado mais ainda, sabe? Existem algumas técnicas que alguns seriados fazem, por exemplo, Game of Thrones. Sim, sim. E, cara, você fica sensacional. maluco. Lost, acho que começou com isso, né? Você lembra de Lost, Lost? isso é louco, cara. Lost, você ficava louco. Vai passar a madrugada, assim, quando eu não conseguia desligar. Eu preciso saber o que vai acontecer no próximo episódio. O problema era Isso trabalhar no outro dia, né? O problema era trabalhar no outro dia. Mas isso é técnica, cara. Você fazer o cara não conseguir desgrudar da história é técnica. Tem livro que você... Meu Deus, eu tô cansado já, mas eu preciso saber o que vai acontecer. Então, são técnicas de contar histórias. E olha que curioso, tem uma técnica que eu aplico muito, que é a jornada do herói, né? A jornada do herói consiste em você ter um ciclo que primeiro, né, chama isso porque os super-heróis passam mais ou menos por esse ciclo, né? Então, ele começa, aí ele descobre um poder, aí ele vai e volta. Mas que quando você pega todo esse ciclo, você aplica em qualquer história de qualquer Sim, pessoa. sim. É só fazer adaptação técnica. Emendar as pontas. O que vai ser um superpoder, que na realidade que não existe, às vezes é um talento, às Sim. vezes é uma habilidade que você Claro. aprende a fazer. Entendeu? E aí você, a partir daquela habilidade, se abre oportunidades, aí você tem um mestre que te ensina, aí você aprende, aí você vai pro fundo do poço, aí você volta mais forte, sabe? Então você utiliza este roteiro, né? Adaptando uma história a ele, e pode ser uma história real. E olha que legal, cara. Você tá falando isso aí. Olha como que existem várias vertentes, né? Que pode trazer isso à tona pra você hoje em dia, né? Hoje em dia tem... Cara, a gente tem muita ferramenta... Que você falou sobre as ferramentas, né? Muita. Eu edito aqui no Adobe, cara. Photoshop, no Premiere. Meu, assim, quanto mais ferramentas você conhecer, melhor, né? Claro. E uma das coisas que surgiu agora, né? Na verdade, eu até falei isso no outro episódio que a gente conversou sobre isso. Mas uma das coisas que a gente conversou foi sobre a inteligência artificial e qual o impacto que ela teve nessa grande mudança, né? Cada vez mais assustador. Não, tá cada vez mais assustador, cara. Mas assim, é um negócio que não tem volta, né, Fabião? Não tem volta. E tipo assim, olha só, até nisso, você tá falando de roteiro aí, né? Até nisso, porque eu tava falando até com o Rafa, mandou até um abraço pro Rafa Viana, teve aqui há 2 episódios atrás. Vou deixar até um card aqui, viu, pessoal? Pra vocês verem. Se vocês não assistiram, acaba essa conversa aqui. Vocês voltam aqui nesse ponto do papo e assistem o nosso episódio aqui. Mas assim, ó, falando pra ele, como hoje em dia, quem não usar a inteligência artificial, como ela vai encurtar o caminho. Não que aquilo, você não pode ser... Lógico, a gente não pode ser preguiçoso ao ponto de depender totalmente da inteligência artificial. Mas o exemplo que eu dei pra ele até não foi muito na minha, não. Mas eu falei assim pra ele, cara, vou dar um exemplo pra você. Você tá fazendo um casamento. E aquele momento, daquele momento da noiva, que é aquele momento é a foto dela. Só que naquele momento, cara, você deu uma vacilada, deu uma tremida na sua mão, você perdeu a foto tremeu. E hoje em dia o momento não volta, né? O momento não volta. Não, e ela vai querer a foto. Lógico, vai. Se fosse há um tempo atrás, você tava lascado, meu. Porque ela ia te cobrar isso, era um momento dela, entendeu? Hoje em dia não, cara. Hoje em dia, a inteligência artificial consegue recuperar essa foto totalmente tremida. Ele consegue. Aí eu falei isso pra ele, ele falou assim, mas... Pode sair com o olho fechado na foto? Exatamente. Isso, cara. É a coisa mais comum de acontecer. Exatamente. Mas aí eu falei pra ele isso, ele falou assim, mas aí foi o profissional que não foi eficiente. Cara, tudo bem, mas pode acontecer, né? Cara, eu tenho um amigo meu que ele é fotógrafo, ele tava com uma 2470. Pessoal, a 2470 da Canon, por exemplo, que é aquela série L, custa 14 pau, meu. 14 mil reais, cara. Esse amigo meu tava fotografando um casamento, a lente, ele foi andando assim, ele bateu, cara, com a lente na quina do negócio como que é o nome? Dos bancos, assim, da igreja. Sim. Cara, a noiva... Doeu até aqui. A noiva, na hora que ela viu, ela falou assim... Nossa, e agora, meu casamento? Ele falou assim, cara, eu tô mais triste que você. Você pode ter... Não, é terrível isso, é terrível. Mas eu tô mais triste que você, cara. Porque, sabe quanto custa uma lente dessa?
eu tenho que Mais fazer que o seu casamento. Eu tenho que fazer uns 4 casamentos. Mas assim, você entende? Porque tudo pode acontecer. Pode. E assim, ó, você tem uma ferramenta a mais, né? Não pra se tornar escravo, né, Fabião? Eu acho que é importante você falar de novo sobre isso. Trabalhar a favor, cara. Trabalhar a favor, tá? Vamos Trazer pro nosso dar lado. um exemplo aqui? Por exemplo, ó, puxa, Vitor, eu tenho uma história muito legal pra contar. Uma história de superação, uma história bacana, de coisas que eu aprendi. E de repente eu quero contar ela no formato Jornada do Herói. Mas eu não conheço a Jornada do Herói. Percebe? Eu posso ir lá, existe um livro chamado A Jornada do Herói, existe o autor que criou a Jornada do Herói, existe gente falando de oratória e de comunicação que ensina a fazer storytelling, né? Eu posso ir lá e treinar, transformar essa minha história, tá? Vai levar um tempo, vai ter um custo e tudo mais. Sim. Ou eu posso ir lá, perguntar para uma inteligência artificial e falar assim, escuta, quais são os métodos de storytelling que tem? Ah, legal. Esse aqui é a Jornada do Herói, quais são as principais etapas? Tá, eu vou te contar uma história, você consegue adaptar ela na Jornada do Herói pra mim? Pronto. Monta um prompt ali. Monta. Tá tendo agora uma febre. Que agora, assim, a gente tá passando por trends. Agora, nosso Instagram, né? Nós somos movidos por trends. Agora, a trend agora é os desenhos da foto de Ghibli, gibi, né? Isso, exatamente, cara. E tipo assim, isso aí, meu, tá vindo do ChatGPT. Sim. O 2 é o 4.0, se eu não me engano. Sim. Né? Mas aqui, cara, isso aí também é uma. Olha, a gente tá falando de marketing, isso é marketing puro, cara. Total. É marketing na veia. Claro que é. Porque pra você ter acesso a fazer. É lógico, tem outras inteligências artificiais que fazem de graça isso, mas você vai ter que saber de inteligência artificial pra não pagar nada. Agora, quantas pessoas. O que não tá vendendo esse ChatGPT com essas imagens, né, Fabião? Vendendo muito, vendendo muito. Cara, é muito. Agora, eu queria tocar um outro ponto que você falou assim, claro que não vai substituir. Teve alguma fala que você trouxe aqui, né? É assim. Nesse programa aqui? Agora há pouco que você falou assim, não vai tirar da pessoa o interesse e tal. Cara, você sabe que tira. Não sei. Fabião, ó, peraí. Desculpa então. Se você entendeu isso, eu falei errado. É o seguinte, o que acontece? Eu acho assim, ó, o que vai acontecer? Essa é a minha visão do futuro aí, que vai rolar aí, né? Talvez eu nem viva isso, mas é o que eu acho que vai acontecer futuramente. Vai chegar um momento, porque as pessoas, infelizmente, elas estão fazendo isso, elas estão se acomodando, cara. Isso. Cara, você vê muito, eu vejo na internet muita, cara, eu trabalho com isso. Eu consigo identificar os textos que são. Sim. Putz, aí só tem inteligência Claro. artificial nisso aí, cara. Isso. Né? Tipo assim, vai chegar uma hora que o que vai acontecer? O artesanal vai sobressair. Vai sobressair. Então, olha só, meu. Capita aí, rapaziada. Pega essa dica aí, meu. Você que é um cara antenado aí, você que é um cara que. Olha, Pô, meu. em tempos de inteligência artificial, o diferencial vai ser Vai ser inteligência Artesanal. artesanal, meu. Vai ser o artesanal. Orgânico. Isso aí, meu, eu já vi acontecer muito isso aí, hein? É isso Tá? aí. Porque. Mas o ponto que eu ia trazer não era nem esse. O que eu ia trazer é o seguinte: tem uma coisa que tá acontecendo que é os nativos digitais, né? As pessoas têm aí, sei lá, se for ver a internet já fez seus 20 anos, 30 anos quase, né? Pô, é a verdade. internet legal mesmo, assim, pra pesquisar o Google e tal. Então, assim, já existe uma geração de nativos digitais que são adultos e essa galera meio que perdeu a curiosidade. Não, na verdade, assim, a nossa. Você sabia que a nossa geração é a geração. Uma das. Não sei se você sabe disso, mas é uma das gerações mais fodas da humanidade, cara. Passou pela transformação, cara. Nós tem os dois pegamos, pontos. nós sabemos o que é. O que é o analógico, o que é o digital, cara. Exatamente. Tem pessoas que nasceram no período digital e não sabem o que é o analógico. Não sabe. Ou seja, nós estamos ainda na vanguarda do negócio. Exatamente. Mas é uma coisa que assim, cara, como tá tudo muito fácil na palma da mão, as pessoas passam a não querer mais ter interesse em saber das coisas. Porque quando for necessário, eu vou lá e faço um Google, ou, né, daqui a pouco vai pesquisar no chat GPT e vai trazer as informações rápido, fácil, prático, de graça. Na palma da mão. Na palma da mão. E aí a pessoa tende a se acomodar com aquilo, sabe? Então, cara, é um movimento. Mas agora sobre essa Mas desculpa, deixa eu pegar então. Peraí, meu. Você vê problema nisso, Fabião? Claro, tem muitas implicações, cara, muitas implicações. E diretamente em quê, assim, só pra eu saber? Vamos lá, uma coisa que já está acontecendo já é uma realidade, né? Eu acho até que a gente falou disso no episódio passado. Tá vendo? A gente está criando uma geração de analfabetos funcionais. Sim, falamos mesmo, cara. Né? Que é o quê? É o cara que sabe ler e escrever, né? Perfeitamente, mas ele não sabe interpretar. Quando você traz tudo muito fácil para a pessoa, ela não se esforça para compreender aquilo, então ela sabe a resposta, mas ela não sabe chegar na resposta. Pessoas preguiçosas. Exatamente. E aí o que acontece? Quando ela for forçada a pensar em algo, ela não vai ter exercitado isso.
E aí, essa pessoa, inclusive, deixa de ter o senso crítico. Ela passa a acreditar em tudo que dizem. Por quê? Porque ela não exercitou a criação daquilo ali, sabe? E então isso acontece com a curiosidade, isso acontece com refletir sobre algo, sobre senso crítico. E aí traz uma série de prejuízos. A pessoa não consegue fazer um contraponto de nada, né, Fabião? Não sabe, né? Tipo assim, aí que tá. Aí são os analfabetos funcionais mesmo. É verdade que você tá, né? Tipo assim, as pessoas não têm a... Não consegue ter opinião própria, cara. Não consegue. Né? Cara, tudo isso tem um problema, né? Até a acessibilidade tem um problema. De você tá tudo na palma da sua mão ali, no momento que você quer, cara. Isso aí é o que eu falei. Eu falei até agora isso. Uma parte dessas pessoas não tem jeito. Eu acho que essas pessoas vão ficar preguiçosas mesmo. Assim, se a pessoa tiver uma predisposição, só vai piorar as coisas. Tô lembrando, tem um filminho lá da Disney que se chama Wall-E. Sabe o robozinho? Eu acho que eu vi, cara. Eu acho que eu vi. Um desenho de um robozinho analógico, e aí tem os robôs digitais mais avançados, né? A população daquela época, que tá muito no futuro, é tudo um monte de gente com obesidade mórbida, numas cadeiras que faz tudo por elas. Traz a comida aqui na boca, anda pra lá, anda pra cá, né? E eles têm até quando perde lá, quando tem que sair da cadeira, eles nem conseguem se movimentar direito. Então tudo aquilo que te traz muita facilidade, te traz outra dificuldade em outras coisas, sabe? É o ônus do negócio. É o ônus do negócio. Então, assim, a tecnologia é maravilhosa, mas se a gente deixa a tecnologia substituir por completo, aí já nem precisa mais de você, percebe? Sim. Então, a tecnologia é maravilhosa, mas ela é uma ferramenta para ser trabalhada a nosso favor. E pode ser uma armadilha se você também não souber usar de verdade. É verdade. Do jeito certo. É verdade. Uma salva de palmas aí, ó. Cadê? Manga Talks Philosophy. Ô, Fabião, sabe uma coisa que eu queria falar com você? Sobre os players. Sim. De sucesso da sua carteira, porque, você tá na nossa região aqui, com certeza tem as pessoas que estão trabalhando com você. Muitas, cara. Eu quero deixar aberto aqui pra você falar desse pessoal, mas assim, sabe por que eu tô te falando isso já? Porque logo a gente vai fazer eu vou chamar as redes sociais aqui pra mostrar, de repente a gente mostra o pessoal também, tá? Vamos sim. Top. Cara, muito legal. Ó, quando eu falo assim vamos chegar de aluno e tudo mais, né? Tem um cara que se destaca, um trabalho que eu fiz com ele que se destaca de tudo que eu já conheci, que é o Daniel Belelli. Você conhece esse cara? Claro, uma salva de palmas aí. Salva de palmas, Daniel Belelli. Daniel Belelli, queremos você aqui, hein? Muito Dani, convite aí. Vamos marcar, Fabião, vamos marcar. Vamos fazer a ponte lá pra vocês, cara. Eu quero que você venha aqui e depois nós vamos marcar um papo nós três aqui. De repente até em 4. Chama outra pessoa aqui pra fazer seria um prazer, cara. Dani, eu não sei você, mas eu cheguei aqui, tinha pãozinho, cervejinha, tem um outro goró que eu nem sei o que tem aqui dentro. Dá uma olhada aqui, ó. Água com gás, entendeu? Acha que é o Outback, né? Subiu muita régua aqui, cara, subiu muito. Agora, quando me convidarem pra qualquer coisa, eu já vou mandar toalhas brancas no camarim, senão eu não vou, hein? Tá vendo? Não, mas, detalhe, viu, cara? Pessoal, a gente logo a gente tá mudando de estúdio, né? Falei até pro Fabião, quem sabe, talvez na próxima vez, o Fabião, quem sabe, Deus abençoe, a gente já tá no nosso próximo estúdio já, né? Porque o Fabião, pessoal, ele falou pra mim assim, ele me mandou mensagem ontem, falou assim, Claudião, cara, não sei se você repete convidado aí, meu. Cara, eu preciso ir aí conversar com você. Falei, cara, você é louco. Isso aqui, cara, ele é feito pra pessoas igual você, cara. Isso aí, sério, cara. Eu fiz isso aqui pensando nisso, pensando em ter vocês aqui demais, pra gente fazer essa curadoria desse conteúdo que é tão foda, né, meu? É lógico, cara, é um momento assim da gente distribuir um pouco, porque tem um cara igual você, meu, você é um cara aí sensacional. E tem tanta coisa pra gente aprender com você, meu. Então, uma maravilha tá poder sempre tá aqui, aberto cara. aqui, você sabe, né? Obrigado mesmo, cara. Uma maravilha estar aqui. Dani Belelli, @Dani Belelli, procura aí no Instagram. O cara acabou de passar de 100 mil seguidores. Vou colocar ele aqui, mas fala um pouquinho dele aí pra rapaziada. Cara, o Dani é o seguinte, ó. Ele é um amigo pessoal já meu, de muitos anos, né? E ele chegou no momento da carreira dele que ele chegou no auge do que um personal trainer pode chegar. Ele é formado em educação física, personal trainer, aquela história toda, né? Começou dando aula em academia, e começou a pegar umas aulas de personal, aí foi para outra academia e foi preenchendo tanto personal que parou de dar aulas e ficou só personal. O que um cara desse quer? Encher a grade, entendeu? Quer ter mais alunos. E ele conseguiu isso, cara. Ele conseguiu ter tanto aluno que o pessoal procurava ele, já não tinha mais... Cara, não tem horário pra atender. Só se alguém desistir. Ele fazia fila de espera pra ser atendido, né? É aí que o digital veio pra... Não, nesse ponto, né? E eu acompanhei isso, porque a gente já era amigo nessa época. Sim.
E aí ele chegou pra mim um dia e falou, ô Fabião, né? Queria trocar uma ideia com você, profissional, cara. Queria você me dar uma luz Olha aqui, que legal, alguma coisa, porque, enfim, beleza, marcamos um café. Ele conta essa história, ele tem uma palestra dele que ele conta essa história. A gente lá no Shopping Iguatemi, a gente num café lá, trocando uma ideia. E aí ele falou assim, cara, eu cheguei no auge de onde dava pra eu chegar. Só que o seguinte, eu queria ganhar um pouco mais. Porque primeiro, eu não achava que eu conseguia ganhar tanto como personal, né? Eu vi que eu consigo ganhar. E agora, subiu o meu padrão, a minha ambição também, eu quero mais. Sim, só que tem um legal. outro problema, eu também precisava trabalhar um pouco menos, cara. Porque meu primeiro aluno é às 6 e o meu último é às 11 e eu chego em casa meia-noite, meia-noite e meia, 5 horas da manhã eu tenho que estar acordado já pra poder dar a primeira aula. Isso de segunda a sexta. Aí sábado eu tenho a turma de corrida e aí não sei o que lá. E né, na época já tava namorando, pensava em casar, em constituir família. E aí ele fala assim, cara, como que eu consigo ganhar mais se eu já não tenho mais horário? Como que eu consigo trabalhar menos e ganhar mais? Sim. Então essa conta não fecha, cara. Então eu queria, eu preciso de alguma coisa. Uma né? estratégia. Uma estratégia. E aí eu comecei a trocar uma ideia com ele sobre o que é um modelo de negócios, né? Eu falei assim, cara, o que acontece é o seguinte, você tá num modelo que não é escalável. O que é uma escala? Uma escala é assim, olha, eu quero, por exemplo, trazer mais convidados para esse podcast. Sim. Poxa vida, planejar. Então, eu preciso, eu quero mais de uma vez, aqui cabe até 4 pessoas numa mesa, se eu quero 8, eu preciso de uma mesa maior. Sim. Ou seja, eu preciso investir numa mesa maior para poder ter mais convidados ao mesmo tempo. Enquanto que poderia ser um outro negócio, não, vamos fazer o seguinte, eu posso só ter a marca Manga Talks, e aí as pessoas vão usar essa marca, cada um faz o seu podcast e sobe para mim. Sim. Opa, aí eu dei escala. Entendi. Percebe? Então, o modelo de negócio é a forma como funciona uma empresa. Eu gosto de dar o seguinte exemplo. Ó. Pensa na Netflix. O que é a Netflix? Ela é uma videolocadora. Percebe? Online. Só que online. Ela é uma videolocadora num outro modelo de negócio. Porque o modelo que a gente conhecia antigamente, inclusive com a Blockbuster e coisa e tal, tinha lá uma mídia física, que uma época era uma fita. Você lembra da fita de vídeo, cara? Você já pagou multa porque não rebobinou a fita? Já, cara. Triste, né? Terrível. E aí o que acontece? Com a fita você tinha que se deslocar fisicamente até um ambiente físico. Aí você tinha que ver a disponibilidade daquela fita. E quando era lançamento era uma loucura, né? Que tinha lista de espera, era mais caro. E aí você tinha que levar pra casa. Aí você tinha prazo pra assistir, porque tinha prazo pra devolver. E se não devolvesse rebobinado, ainda pagava. Se lascava ainda. Esse era o modelo, cara. E as pessoas achavam massa, achavam lindo. Sim. Por quê? Porque podia ver filme, podia ver série e tudo mais. Aí da fita foi pro DVD, foi pro Blu-ray, foi evoluindo a mídia, mas o modelo ainda era o mesmo. Sim. Até que veio o Netflix da vida e revolucionou o modelo. E quando você pega um filme que hoje tem na Netflix, mas já existia lá na fita, antigamente, na década de 70, de 80, cara, o filme é o mesmo. Os atores são o mesmo, a história é a mesma, não muda nada. A diferença está no modelo. Porque hoje você assiste o que você quiser, a hora que você quiser, quantas vezes você quiser, e você paga uma mensalidade independente da quantidade que você consome. Isso só é possível porque a Netflix consegue entregar o mesmo conteúdo para qualquer pessoa no mundo na quantidade que ela quiser. Sim. Percebe? Então, a tecnologia trouxe um modelo novo. E esse modelo, ele é muito mais interessante para o consumidor. E ao ser mais interessante, ela ganha mais clientes. Claro. E ao ganhar mais clientes, ela ganha mais dinheiro. Então, né, expliquei para ele o que era um modelo de negócio e falei, cara, você precisa mudar o seu modelo. Porque nesse modelo em que você está aqui, para você ganhar mais, você precisa atender mais cliente. Tá estagnado naquele formato ali. Isso. Tá? Então aqui você tem 2 caminhos. Um é você cobrar mais pela sua hora, tá? E aí, assim... Tem gente que vai pra essa estratégia, né? Eu prefiro ter poucos e bons clientes e cobrando muito caro. Cara, eu sou assim também, viu? Eu sou isso, graças a Deus, eu trabalho pra isso. É isso, pra ter mas assim, chega uma hora que a sua valorização, você começa a poder escolher com quem você vai trabalhar. Isso é uma... Não, e outra coisa, valorizar o seu trabalho também, né? Isso. Porque, pô, meu, né? Valorizar o seu trabalho, pô, meu, é difícil isso acontecer. Quando você tá começando, é quem aceita, não é? Depois de um tempo, você começa a poder ganha know-how também. Você demite aquele cliente que te dá muito trabalho e pouco dinheiro. Exatamente, cara. Isso é um caminho, cara. E isso é fruto do seu sucesso. Sim. É poder demitir o seu cliente, poder escolher clientes melhores. Pô, que legal, meu. Show de bola. E aí eu mostrei pro Dan e falei, cara, você precisa mudar o seu modelo e tal. Eu falei, cara, mas
Como é que muda o modelo? Personal é isso, cara. Você vende a sua hora. E quem vende horas, Claudião, você pode querer trabalhar 20, 24 horas por dia. É um limite. Sim, claro. Se você conseguir 24 clientes num dia, 1 hora cada um, ainda assim é um limite, percebe? Sim. E nem é saudável, né? Você trabalhar tanto quanto ele tava. É um cara da área da saúde, trabalhando tantas 12, 14, 16 horas por dia, todos os dias. E não ter tempo pra mais nada, é complicado. Com um filho pequeno ainda? Nessa época ele tava planejando. Ah, sim. E aí tava nisso. Pô, cara, não, mas o cara planejando já... Você cara tem que pensar nisso, né? Então, olha isso, né? Ele queria ganhar mais, queria trabalhar menos e queria ter tempo. Uma qualidade de vida. Qualidade de vida. Vamos mostrar pra rapaziada aqui? Tem ele aí? Tem. Deixa eu Vamos ver. Deixa eu colocar aqui. Aí só assim, ó, eu me lembro quando o Dani... Aí ele tinha, sei lá, 1000 seguidores na época, uma coisa assim. Tem imagem de pessoas aqui, tem algum problema não? Ai, que menino bonito. Não tem não, né, Fabião? Assim, tem uma... Acho que não tem problema. O que ele tem, assim, ele vai ter... Não, é com certeza, pessoal... As mulheres comparando antes e depois. Não tem problema. Então tá ótimo. Não, mas deixa eu mostrar pra rapaziada ele aqui. mostra muito os resultados dos alunos deles, né? Olha aqui, pessoal. Deixa eu mostrar pra rapaziada aqui direitinho. Aí, ó. Galera, esse aí é o Daniel Belelli, pessoal, tá? Se liga no conteúdo dele, que é muito legal. Eu acompanho, eu sou seguidor do Belelli. Tá aqui, ó. Cadê? Olha lá, tô seguindo, ó. Olha quantos seguidores, olha ali, quantos seguidores. Olha quantos seguidores. Quantos que começou a trabalhar com ele, tava com quantos seguidores? Cara, eu lembro dele comemorando, a primeira vez que ele comemorou, 2,5. Caramba, é mesmo, quando ele bateu 2,5, ele, 2,5, depois 3, depois 5, depois 10. Não, mas quando agora... ele fez 10, fez uma... Agora? Então, agora, depois que ele cresce assim, agora cresce muito mais rápido, né? Muito Porque mais. Porque o conteúdo dele já tá chegando pra muita gente. Já. Aqui, ó, vamos dar só uma olhada aqui, ó. Vamos nas métricas de visualização dele, só pra gente ter uma ideia. Aqui, olha aqui, 3 milhões, meu. Vamos ver o conteúdo dele, rapaziada. Vai lá. Os buraquinhos aqui não são de enfeite. Olha que legal. Servem para deixar seu pé mais estável e você correr muito Isso é ser um influenciador do próprio negócio, cara. Vamos lá, ó, faça uma orelhinha. Tá vendo? Ele é um influenciador. Mas ele não tá outro, fazendo propaganda. Depois, ele tá dando uma dica legal. Dele, dando uma dica puta legal, cara. Cadarço e passe por dentro da orelhinha. Isso vai fazer ele apertar a parte de cima, deixando o seu pé mais estável e você correndo melhor, evitando muitas vezes aquela dor que você tem barato, na canela. Olha que legal, Agora, cara. Olha sabia que que esses ele é um produtos cara. são Ele é um cara. Palmas pro Dani, cara. Ele é um cara que explica super bem, né? E tem um carisma, né, meu? Mas pera aí que tem uma coisa pra falar sobre isso, né? Mas Ó, vai... 4,7 milhões. Ó, vamos. Tem música, será? Vamos clicar aqui pra ver. Vai lá. Não, tem música. Tem mas música, ó. não pode ser um derruba, né? Mas se liga aí, pessoal. Ele tá mostrando movimentos corretos, tá? Isso. Pessoal, vocês têm que seguir ele aí, tá? Aí, ó. Se liga aí, ó. É Daniel, @Daniel Belelli personal. Vamos colocar. Dani Belelli. Dani Belelli personal. Isso, Dani Belelli personal. Tá verificado, selinho azul. Dani Belelli, É brabo, hein? Brabo. Gente, ó, a gente só deu uma passada rápida, só pra vocês verem a qualidade do trabalho. Ele vai vir aqui, tá? A gente vai fazer uma reação nesse... Ele vai vir aqui não, né? Intimado, hein, Dani? Eu tô convidando o cara, nem sei se vai... Daniel, não, ó... ele vem, sim. Dani é gente boa demais. Queremos você aqui, viu, meu querido, tá? Você vai ver, ele é um cara que... Pra gente falar dos seus planos. Divertido, ele é top, cara. É um cara sensacional. E o cara... Sensacional. E assim, eu sigo ele tem conhecimento pra caramba. Aqui, Sim. ó. Se liga na pegada, pessoal. Vamos ver esse aqui, ó. Ah, eu vi esse dia você fala que vai treinar depois de chegar do trabalho e acaba acontecendo isso. Acertei? É a cara dele, né, meu? Televisão, É a acaba cara dele. desanimando. Por isso, eu quero te mostrar 5 exercícios. Bom, não vou poder colocar, pessoal, não vou poder colocar tudo aqui, mas ó, a música. se liga aí, rapaziada, como o conteúdo dele é legal. Ele, ó, tá vendo? Ele é um cara sensacional, meu. Um dos vídeos que eu vi que bombou, nos primeiros vídeos que bombou dele, que eu lembro, que assim, que eu sigo ele desde o começo também, cara. Ele ensinando uma corrida correta. O jeito certo de correr. De inclinar pra frente e tal, né? Deve ser um dos vídeos mais bombados dele aí. Que eu não Tem. Agora... Mas você vê a maioria, né? Altura, 27 mil, 3 milhões, 4,7 milhões, 30 mil. Tá chegando a muita gente, né, cara? O muita cara tá coisa, tendo... muita coisa. Mas olha que interessante, a quantidade de postagens que ele tem. Ele é um Constância. cara que tá... Constância. Isso aí faz diferença, não faz, Fabião? Muita diferença. Muita diferença. E aí, o que acontece? Então, o Dani era esse cara... que lá em 2017 era um personal extremamente bem sucedido, sim. mas já estava chegando num patamar que não tinha para onde crescer. Sim. Remodelou o negócio e aí, né, pô, o online é o caminho. Porque no online você consegue falar com várias... que tem outra coisa, o personal, pô, às vezes eu quero treinar com aquele personal, mas precisa ver se ele tem disponibilidade naquele horário, se ele tem disponibilidade na minha cidade, no meu prédio e não sei o que mais. Né? Então, assim... não tem escala, cara, é difícil de crescer. E então quando ele né, ajudei ele, dei as ideias pra ele, e aí veio o mérito dele de conseguir construir isso. Ele começou a se dedicar no digital de uma forma tão intensa
e virou o que ele virou hoje, Deu cara. certo. Mais de 100 mil seguidores, um baita influenciador, os vídeos dele todo dão repercussão. Sim. Aí, olha que coisa, tudo que ele posta já gera autoridade pra ele. Claro. Percebe? E aí isso dá autoridade quando ele sai pra vender um curso, um desafio, alguma coisa. As pessoas, pô, esse cara aqui, ele é massa. Cara, Ele eu já vou é uma seguir referência. E tal. E ele mostra os alunos dele que dá resultado. E tudo Sim, mais, isso, é né? isso também dá autoridade, né, Fabião? E você abriu o meu aqui, né? Sim, sim. Olha a quantidade de seguidores que eu tenho, olha tanto que ele tem. Não, né? cara, mas tá bom, você não... Mas qual que é a diferença disso? É a constância, cara. Vamos lá no Eu- Fabião. Fabião quer ver o É dele? a constância. Aí, ó, sigam aí, gente. Eu tô em busca da marca do Daniel, viu? FabioMenezes.mkt. Tá super bem, Fabião. Caramba. Tá. Eu sou muito fã do Fábio, viu, pessoal? Eu gosto muito do trabalho, da comunicação visual que ele tem, o layout aqui, ó, que ele tem na página. Eu já elogiei ele muito já. E agora, olha, o pessoal reagiu com a gente aqui da outra vez que ele teve aqui. A gente conheceu as redes sociais dele, mas tem coisas diferentes aqui, viu, pessoal? Tem, Tá? sim. Se liga aqui, ó. Tem uma coisa nova aqui. Vamos não. Tem música também, Fabião? Esse último aí você fala? É, esse aqui, não, esse aqui, ó. último não. Vamos ver. Esse aí tem. Tem, né? Esse tem música. É uma pena. Mas, ó, se liga aí, gente. O Fabião casou. Acabou pra vocês, mulheres. Acabou. Game over! Ô, pessoal, vocês têm noção não, mas assim, o Fabião era o Backstreet Boy da minha época. Não era, não. Ele era Não o Back... era. Era sim. Era Quem o... que tinha o cabelão lisão, assim, de samurai, não era Ó, eu, não. ó, o Fabião era o meu amigo bonito, é sério. Ah, nada. A gente saiu com ele, nossa senhora, só pra pegar um pouquinho do... Nada. O Cláudio Eu falo- era o cabelo que as meninas tinham inveja. Ó, detalhe. Tão bom que era o Ó, cabelo dele. cara. Outro detalhe aí, viu, galera? Ele não fala isso, mas o cabelo dele era maior que o meu aí, no cabelão dele. O Fabião era meu amigo Backstreet Boys. Eu falo pra todo mundo. Cara, Fabião, mas deixa o cabelo comprido, né, cara? Você lembra disso? claro que eu lembro. Nossa. Pessoal, aqui, ó, Fabião, o que você compartilha aqui na página, Fabião? Cara, eu tenho assim, ó. Primeiro assim, fala, pô, Fábio, mas você é um cara que tem um trabalho nas redes sociais e tem fotos sua com a sua esposa ali, do seu casamento e não sei mais o que, né? Cara, lembra que eu tava até falando isso mais cedo um pouquinho aqui. É mostrar o que é você na essência, cara. Sim, sim. E eu, profissionalmente... Ó, sem filtro, é eu você sou- sem filtro sem ali, é. filtro. A questão é a proporção, Eu, né? cara, uso a Você mesma vai ver estratégia. ali 10, 20% de publicação de coisas pessoais Sim. e 80%, 80, 90% de coisas profissionais. Então tem foto dos lugares onde eu dou treinamento. Os alunos. Tem dicas, exatamente. Eu já estive Olha aqui lá. no meio, viu, pessoal? Lá, treinamento acontecendo aí, ó, pegando fogo. Olha lá, Legal, cara. Galera se exercitando, se testando, tá? Então, assim, só que eu também coloco coisas pessoais minhas, por quê? Porque as pessoas querem também se conectar. Sim, Olha o negócio da inteligência artificial, né? As pessoas querem ver que do outro lado tem uma pessoa. Exatamente, né? é um ser humano ali, né? Quando você fala assim, rede social, a rede social é composta por pessoas. Né? Social são pessoas se conectando com pessoas. A mídia social, que é no caso o Instagram aqui, ela é a ferramenta. Sim, claro. Percebe? Então, olha lá, vai ter... Ó o Fabião no algumas grande coisas. dia. Ó o Fabião no grande dia aí, ó. Esse dia foi massa, cara. Legal, A gente casou mano. numa vinícola, cara. Que Você acredita? bacana. Onde foi? Aqui em Ribeirão, Fabião? Lá em Minas, chama Fortaleza de Minas, a cidade. Eu A conheço. vinícola chama Quinta dos Camargo. Sensacional. Muito legal. Sua mãe, Minha cara. mãe, cara, Nossa, minha um mãe. beijo pra sua mãe. Sua mãe, sua mãe tá morando no, Jardim, no Paulista ainda, Jardim Paulista? Não, agora ela é minha vizinha ali, cara. Mora no brincando? Botânico também. Poxa, que legal, É. meu. Um beijo pra sua mãe aí, cara. Muito legal, cara. Ó. A Laura que foi a Foi a Laura que celebrante. casou vocês? Foi, você conhece ela? Não conheço não, Ah, cara. Mas é. assim, eu ia falar, foi uma mulher que casou vocês. Foi. Você foi pra Laura. Cara, a Laura ela é amiga da Gisele. Ah. E aí a gente fez o convite pra ela, porque ela se tornou amiga minha também, né? Ela tem toda uma história com a gente. Que legal, E é uma mano. pessoa, assim, no coração do tamanho do mundo. A gente fez o convite. Ela é mestre de cerimônias? Não, cara, ela Poxa. é amiga da Gisele. E você legal. precisa ver. Cara, você vê depois na filmagem o texto que ela Mandou fez. bem pra caramba. Nu. Como diz os mineiros, né? Nu. Nu! Todo mundo chorou e tal. Que legal. Aí teve minha sogra que fez uma oração lá pra nós também, foi bem legal, sabe? As fotos muito bonitas também, viu, Fabião? Bacana, né, cara? A gente toda Bacana, feliz, que é, legal. É um grande, é um dia sensacional, né, Fabião? Foi bem legal. Foi uma realização, cara. Legal, Tá aí, né? Eu que achava que não ia casar, cara. Não, uma salva de palmas Olha, aí, salva né? de palmas. Meu amigo Backstreet Boys casou. Achava que não ia casar, encontrei essa mulher espetacular Que bom, aí, cara. tive que casar, cara. Legal, muito legal, meu. Legal. Legal. E eu vejo muito isso no seu trabalho, viu, Fabião? Eu vejo como você tá feliz, cara. Isso aí. Acaba que isso aí vai pro massa. trabalho também, né, cara? Claro, com certeza, cara, com certeza. Isso é bem legal. Quando você tá bem, né, na sua vida pessoal, bem resolvido, As coisas fluem, né? As coisas cara? fluem. Uma coisa puxa a outra. Olha os formandos Sou um aí. cara muito realizado.
Cara, esse curso aí se chama Empretec. Você já ouviu falar do Empretec, cara? Claro, do governo, inclusive, não é? Cara, o Empretec, na verdade, ele é um curso da ONU, tá? Ah. Ele é um seminário desenvolvido pela ONU, que acontece no mundo inteiro. E no Brasil, o Sebrae é o licenciado oficial que pode fazer ele, né? E eu me legal, tornei mano. facilitador do Empretec mais recente. É um dos maiores desafios que eu tive na minha vida profissional, né? Depois de ter acostumado a dar aula, dar palestra Sim. sobre vários temas, achava que tava tudo fácil, né? Tá indo pra Entrei campo, no né, programa Fabião? de trainee do Empretec, meu amigo, puxado pra caramba. É, meu. Mas assim, cara, é realizador. Eu me tornei facilitador, né? Passei pelo estágio de trainee. E assim, cara, é uma alegria. Quando eu... Você estagiou em todas as áreas, né, Fabião? Todas. Nessa época. E eu lembro que você, cara, nessa época você tava... Vai rodar. E eu rodo o estado de São Paulo hoje, É, aplicando cara. em Empretec, aplicando nos outros treinamentos. E quando você tá aqui, você trabalha também, né? Que você tá nos cursos aqui. Sempre, que você sempre. Você ainda tá com aquele pessoal... Tinha um prédio que vocês trabalhavam lá na... Onde que é, meu? Perto da 7 de setembro. Isso, Vocês ainda isso estão lá lá? no Instituto, claro. Instituto, eu sou parceiro do Instituto Legal, Connect2. Isso, Connect isso mesmo. Connect2, o Fábio, que é meu xará, e a Sabrina fazem um trabalho maravilhoso lá de marketing digital, de apresentar o marketing para empreendedores ali que às vezes não têm acesso. Sim, sim. Então, assim, o Connect2... Dá endereço pro pessoal conhecer, Fabião? Cara, é na 7 de setembro, 777. Legal, É cara. bem ali em cima da Praça 7, tá? Um espaço maravilhoso. Se você é empreendedor, se você tá ali pelo centro da cidade, tem que conhecer o trabalho. Tem loja colaborativa, tem instrução em O marketing. espaço cresceu então lá, Fabião. Cara, porque eu lembro que eu tava no muito começo legal. quando eu fui lá, eu Sim, acho, né? Não, cresceu pra caramba. Cresceu muito. Tanto que assim, agora, às vezes, quando eu preciso de sala lá, cara, eu vou marcar sala lá, não tem espaço, cara, porque tá tudo tão movimentado. É fantástico, fantástico. Tem vários projetos lá, tem um projeto chamado Grana Preta, cara, da comunidade negra, trocando negócios e serviços entre si. Puta, é muito massa, cara. Legal, cara, que Muito bacana. massa. Cara, eu inclusive, teve uma época que eu pensei Olha até... que legal, esse Corrida Pro aqui, ó. Esse aqui? Isso aqui foi um evento do Daniel Belelli, lá no Instituto. Não sei, acho que não tem foto aí, né? Deixa eu ver. Ah, Não tem. Essa daí é só a divulgação do trabalho. Mas tá aqui, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ele fez uma palestra, um dia de palestra sobre corrida e foi lá no Instituto, cara. Abertura e palestra com o Daniel Belelli. Evolução da Isso. corrida. Legal, cara. Não, foi bem legal. Lá, e teve depois palestra sobre nutrição, teve um médico, nutricionista. Cara, foi top. Cara, esse tipo de evento é sensacional, cara. Top demais, cara. Top demais, sabe? Aí, galera, cara, é muita gente, viu, meu? Cara, Rapaziada. eu tô pra te falar uma coisa que me deixa muito feliz. Você falou essa coisa que eu sou fácil de fazer amizade e tal, né? Cara, toda semana eu conheço gente nova. Sim, é mó Eu tô legal, né, sempre Fabião? num treinamento, numa consultoria. Exercita numa isso aí, né? Pra caramba. É um network infinito. E por isso que é importante gostar de gente, né? Quem vai trabalhar com comunicação, com Fabião, vendas, tem que gostar de gente, Faz cara, favor, não tem jeito. pega a garrafa de veneno, tá aí do lado aí, ó. Mas é exatamente... Consegue ver, viu ela aí? Então, mas é aí que tá, né, Fabião? Você acaba que você exercita cada vez mais isso, né? Total, uma coisa puxa a outra, cara. E, rapaziada, vocês estão vendo aí, né? Olha a galera. Toda hora que a gente passa aqui, ó, tem uma galera sendo formada pelo Fabião. E mó barato, né, Fabião? Mó barato, cara. Eu adoro. A gente, lá o curso que eu fiz com o Fabião, foi muito legal, cara. Eu conheci uma galera lá e a galera tá se seguindo até hoje. A gente se né? segue, curte as legal coisas. demais. Né? Inclusive, eu tenho o Jorge, você lembra do Jorge? Lembro. Jorge, não sei se você vai ver esse programa, meu querido. Se você vier, tá? Eu quero muito você aqui, tá? Baita músico, né, cara? Produtor musical. Incrível. Eu quero trazer você aqui, cara, pra gente trocar uma ideia, tá? Ele é legal, Jabuticabal. cara. E quem Isso, sabe ele Jabuticabal. não vem aqui pra conversar com a gente. Sim, cara, vem sim. Eu vou chamar ele sim. Olha, volta essa foto aí, ó. Essa, Qual? essa do meio aí. Eu tô até com esse mesmo blazer que eu tô hoje aqui, ó. Volta ali, fecha. É esse mesmo? Não, fecha aqui, fecha Não, aqui. desculpa. Aí, ó, desce uma coluna aí, isso, do esse. meio, ó. Cara, isso aí foi uma baita realização também, cara. Isso daí é a Feira do Empreendedor de 2024. Legal, que eu fui Fabião. palestrante e foi uma baita realização. Ih, cara, o look tá muito parecido com o de hoje, hein? Copiei. Ó, Faz parte, foi mano. uma puta realização, cara, porque eu trabalhei no Sebrae durante 8 anos, né? Tenho um carinho enorme pela instituição, amo as pessoas que estão lá Sim. e tudo mais. E eu me desliguei em 2018 e aí, naturalmente, eu perco o contato, né? Só que o que acontece? Eu procuro ir na feira todos os anos, porque a feira é muito legal e me conecta com negócios e é um espaço que eu tenho pra rever a galera, porque os de Ribeirão eu vejo com alguma frequência. Sim, né? claro. Mas tinha amigo pelo estado inteiro do Sebrae, né? Então, dessa vez eu fui como palestrante na feira. Além do prestígio, né? Que é você estar numa Legal, feira mano, que barato, né, tão Fabião? bacana, desse nível, desse porte, ainda é um presente poder rever amigos queridos. Quem tava tomando conta desse espaço aí era a Ariadne, que é uma amiga irmã de quando Nossa, eu morei lá em São Um Paulo. lugar mó bonito,
bonito também, Nossa, Fabião. lugar maravilhoso, cara. E olha que interessante, sabe qual que é o tema dessa palestra aí? É. Acho que tá escrito ali em algum lugar, é assim, ó. Seja o influenciador do seu próprio negócio. legal. Eu tava falando exatamente sobre isso que nós estamos trocando ideia aqui, ó. Você tem que ser o principal, cara. Você tem que ser a cara do seu tem que negócio. vestir a camisa e e ser você vender o seu negócio, entendeu? Essa palestra aí tá no YouTube lá também, cara. Bem legal. Fala o endereço aí pra rapaziada. Cara, é a mesma coisa. Não, mas FabioMenezes.mkt, se pegar aí do meu... Qualquer coisa também, você me passa o link aqui, eu coloco aqui na descrição. Mas tá, Isso. se tiver fácil, a gente coloca lá Não, pra não, ver. é FabioMenezes.mkt. Ah, você fala pra passar a palestra? É. Tá. Não. Depois faz o seguinte, Isso. pessoal. Ó, vou fazer assim, ó. Isso. Mais fácil, tá? Eu vou colocar, depois o Fabião vai me passar esse link aqui. Vai estar aqui na descrição desse vídeo, tá? Pra vocês acompanharem na íntegra aqui, ó. Com certeza vai ser um conteúdo transformador pra vocês aí. Foi bem né? legal, cara. Foi bem legal. Bom, é isso, galera. Ó, se liga aí. Ó, Fabião, muita coisa nova. Que se a gente para pra... Olha isso, cara. Cara, é muita coisa, né, Fabião? Ó o Moicano ali, ó. Curte o Não, Moicano. cara, esse Moicano aí eu não tinha visto não, Fabião. Isso aí foi quando eu fui no Rock in Rio no ano passado, cara. Caraca, Eu lembro meu. que eu ia ficar eu tirei meio que um período ali sem os cursos, Não, treinamentos, a né? Barbona também, É, né? a Barbona. Aí eu falei, quer saber, eu vou meter um Moicano, cara. Não, mas mandou Eu sempre bem, tive cara. vontade, ficou legal. Ficou top, mano. Fui lá no O Fabião é um Rio, cara sensacional. A galera aí, ó. galera, Mais formando. É gente formando pra tudo quanto é lado, gente cara. pra caramba, Isso né, é massa cara? demais, mano. Olha só. Ô, Fabião, quem tá cuidando aqui da. Quem tá cuidando aqui da. A gente? Não, sou eu mesmo que Você que faço, tá fazendo, cara? Eu que faço, cara. Sou eu quem faço. Teve um período ali que a agência fazia pra mim e tal. Hoje mesmo eu que faço, cara. Porque muito conteúdo meu é disso. É registro de lugares Sim, onde sim. eu estive. Sim. Né? Outra você- parte do conteúdo sou eu falando com a câmera. Sim. Então, cara, eu mesmo vou fazendo. Não, mas as ali. artes também é você que faz? As artes eu vou pegando de outros lugares, né? Então, muitas vezes é um vídeo. Ó, mentira. Mas cara, eu trabalhei com fotografia já também, né? Eu tenho um cara. pouco dos Eu Paranauê não sabia, não. também. Sério mesmo? Sim. Mas em que área da fotografia? Eu fazia edição de imagem, eu fazia o tratamento das imagens. Não, onde, cara? Você não lembra dos irmãos K2 lá? Não, o desculpa, Neto? não, onde assim? Em qual software? Você fazia não? Ah, eu fazia no Photoshop. Photoshop é mesmo, Photoshop, cara? cara. Legal, Vixe, mano. Eu, Eu não sabia disso aprendi não, um Fabião. pouquinho na faculdade, aí eu adorava. Só que olha que coisa, no meu computador que eu tinha em casa não rodava o Photoshop. É terrível. E estamos falando Aqui, de uma ó. época que você Bicho tinha que ter aqui. um CDzinho pra instalar. Sim. Era pesado pra caramba. É caro. E o computador tinha que ser muito bom. Não, e é caro, né? Photoshop Caro. é caro, né? Pra você ter uma ideia, os computadores da faculdade tinha só 2 lá, que era pra nós e para o pessoal de engenharia. Sim. Entende? Porque os computadores mesmo da faculdade ali também não rodavam, não. Então aí que eu fui aprender no estúdio de fotografia que eu trabalhei pra poder mexer com Photoshop, cara. Não, aqui, ó, outra paixão do Fabião, pessoal, ó, isso aqui o Fabião é meu amigo há muitos anos, eu posso falar pra verdade, vocês. cara, Isso aqui motoca- é outra paixão do Fabião, Cara, só adoro, é a moto, cara. adoro. Isso aí a gente compartilha, né, Fabião? Embora eu esteja sem moto agora, mas é uma coisa que eu gosto muito cara, também, né? top demais. Nunca tive uma moto grandona, mas eu, assim, é que na verdade, cara, minhas prioridades agora são outras, mas Sim. eu ainda vou ter, cara, eu gosto muito de bom moto, demais, eu me né? vejo, sabe como eu me vejo, Fabião? Ah. Eu me vejo um velho barbudo, que velho já Aham. tô, né? Sim. Uma barba maior, Aham. né? Capacetinho de coco, assim, né? Cara, é isso, Ó, cara. clean redondo. Exatamente, É cara. assim que eu me vejo também, cara. E viajando de moto, cara. Viajando de é moto. isso, é Delícia, isso, cara. cara. Tá? Bom demais. Eu, assim, segundo o que eu tô vendo aí, eu vou aposentar muito cedo, cara. Então isso eu, é bom. Vou aposentar com 50 anos, 50 e poucos anos. Isso aí. E tipo assim, a ideia aqui que é... Aposentar do serviço público, né? Porque do aí público, que o... Não, aí é. que Não, a sim, produtora vai sim, que mas vai, assim né? que eu Vai aposentar, voar. eu quero fazer um trabalho. O trabalho que eu fiz em Minas, pessoal, ó, quero falar pra vocês aí, deixa eu até voltar pra Vai lá, tela vai lá. principal. Pessoal, ó, antes de eu voltar, deixa eu mostrar pra rapaziada aqui. Galera, sigam ele aí, rapaziada. Segue lá, sensacional. Ó, sensacional. Fábio Menezes aí, ó. @FábioMenezes.mkt. Isso aí. @FábioMenezes.mkt. Fabião é sensacional. Sensacional. Mas, ó, pessoal, voltando ao assunto que eu tava falando pra vocês aqui, ó. O que eu fiz em Minas, que é a Estrada do Ouro, né? Descendo até o Rio de Janeiro, meu sonho é fazer isso até o Chile. Descer, cara, lá no fim do planeta. Eles falam que o fim do mundo é na Argentina, né? É na Ushuaia. Ushuaia, não, mas não é na Ushuaia, não. Meu cunhado Atacama. O Atacama até o deserto de sal do Salar do Uyuni. É isso que eu quero fazer. Eu vou descer aqui, cara. Mas assim, minha ideia, o que é? É parando depois de aposentado, né? Sim. Parando nas cidades, fotografando, filmando. Cara, pegando Top demais. Meu cunhado fez isso aí de carro agora, cara. É, cara. Ele fez. Não, eu fiz isso de carro também em Minas, né? Sim, sim. Passei em várias cidades históricas. Sim, Inclusive, pessoal, vou deixar um card aqui, ó. Mas o meu cunhado foi pra Patagônia, cara. Ah,
sensacional. Argentina, cara, assim, Argentina é sensacional. Eu gosto muito de lá também. Eu tive lá também, é muito sensacional. Eu quero ir lá pra parte de baixo lá mesmo, sabe? Lá não está o gelo extremo mesmo, né? No extremo Brabo. lá. Eu ainda vou, né? Espera só. Agora, não falta muito não. Daqui a pouco eu tô... Isso aí. Ô, Fabião, ó, a gente tá chegando no nosso final já, no nosso copo. Cara, não passa muito rápido o papo Muito aqui. rápido, né? Eu vou te convidar, Cadê? Fabião. Não tem o som de... Tem que colocar aqui. Isso aí, pô. O que acontece, Fabião? Nós vamos combinar um podcast aqui, tá? Mas pra gente não falar de assunto técnico, pra gente pegar e falar só de coisa que é legal da nossa... Massa. Assim, é muito legal a gente falar sobre coisa séria, mas é muito legal também a gente fazer... Bom demais. Eu sou um cara muito saudosista, cara. Você sabe eu disso, sou né? também, Eu sou muito saudosista. Cara, quem sabe a gente não faz um podcast com o João Paulo, chama o João Paulo aqui, isso é engraçado, massa, né? cara. Ia ser bom Nossa. demais, né? Coisa como fala? Cara, a gente tem muita história pra contar, rapaziada. Tem Se a gente, lembra do storytelling aí, ó? A gente tem história pra contar pra caramba. Mas enfim, ô Fábio, a gente tá acabando, mas assim, antes da gente acabar, eu quero saber quais são os projetos, porque, né? O que tá vindo aí do Fabião agora? Que eu sei que tem novidade, né? Tem novidade. Cara, eu tenho curso online, eu tenho curso presencial, eu tenho várias coisas. O projeto que eu tô montando, que vai acontecer já a partir de agora, do final de abril pro começo de maio, tá? Eu criei, né, um projeto onde eu reúno todas as formas de atendimento que eu tenho. Que, cara, eu atendo empresários de forma presencial e remota. Atendo de forma individual e coletiva. Sim. E aí, cada um deles tem seus benefícios e suas perdas. Então, eu criei um projeto onde eu peguei todos os clientes, os que já participaram de curso, os que fazem a mentoria individual, o que está no remoto, o que está no presencial. E eu juntei num projeto que vai ser uma agenda de encontros. Sim. Olha que De legal, encontros individuais, encontros coletivos, encontros presenciais, encontros online. E esse empresário, ele faz parte de tudo. Sim. Tudo fica gravado, então aquilo que porventura ele não tiver a data ou, né, tiver algum imprevisto, tal, ele pode assistir a gravação depois. Sim. E aquilo que for presencial... Netflix do Fabião. A Netflix do Fabião. É mais da que a Netflix, porque a Netflix é só online, entendeu? É juntar tudo, cara. É presencial, online, individual e remoto. Individual e coletivo. Porque no coletivo você trabalha algumas coisas de networking. Sim, sim. Mas no individual você trabalha as coisas de forma mais particular. Claro. E mais direcionada, sabe? No ao vivo você tá ali no tete a tete com as pessoas. No remoto é mais prático por conta do dia a dia. Claro. Então o projeto reúne tudo isso, cara. Legal, mano. E qual que é o foco? Cara, é quem tem um pequeno negócio. Eu não atendo hoje grandes empresas. Atendo pequenos empresários e profissionais autônomos, né? A pessoa que vende alguma coisa, que tem um negócio, que tem um produto ou serviço para vender e que quer vender mais. Sim, precisa estourar aí. Isso. É isso aí, cara. É isso aí, cara. Ô, Fabião, bom, beleza. Claro que eu vou deixar uma parte pra você agradecer o pessoal aí. E eu vou abrir aquela câmera também pra você dar o seu recado pra rapaziada. Mas assim, mano, ó, quero agradecer você, tá? E eu quero, primeiro, cara, destacar, cara, a qualidade do seu material, tá? Porque Obrigado, assim, você lembra que eu te falei no começo do programa? Era sobre isso, cara. Quando eu fui fazer o curso, cara, não é puxando sardinha não, mano. Assim, ó, eu fiquei... A Josi fez o curso com a gente também. Minha esposa também, a gente fez o curso junto, o curso do Fabião. E o que acontece? O que eu vi, cara, eu vi um cara, mano, cheio de bagagem, meu. Um cara cheio de conhecimento ali. E um dia, foi só um dia, né? Uma oficina de um dia, né, Fabião? Foi sim. Cara, como a gente saiu de lá carregado de... A Josi também, cara. Como aquilo mexeu com a gente, como que aquilo foi importante pra gente. Olha só, cara. Então, cara, que Deus te dê muita saúde pra você continuar levando esse trampo que você faz, esse conhecimento que você tem. E que, cara, aqui é o seguinte, é um espaço pra curadores, igual desse conteúdo que você traz, cara, que alimenta as pessoas, entendeu? Muitas das pessoas que estão assistindo agora esse programa aqui, eu tenho certeza, cara, que eles estão aqui por causa de você, porque eles sabem do seu conteúdo, sabem da sua verdade que você traz aí, né, meu? E então que Deus te dê muita saúde pra você levar sempre aí esse conteúdo seu, tá? Fabião, eu vou pedir aí, vou te dar aquela câmera ali, tá? Quero que você dê o seu recado, mas assim, ó, espero você mais vezes aqui. Você falou assim, ó, você repete, convidado, você repete, pode me chamar. Não, mano, aqui tá aberto pra você, mano. O dia que você quiser vir, Claudião, ó, cara, vamos fazer tem um assunto legal, vamos bater um papo. Cara, aqui é nosso, mano. É isso aí, esse espaço aqui foi feito demais. Esse espaço aqui foi feito pra gente, mano. É pra massa, gente, cara. na verdade, assim, lembra sobre que a gente tava falando sobre democratizar? É isso, cara. É democratizar esse acesso.
e chegar ao máximo de pessoas possíveis, né, meu? Aos poucos, é que eu falei, o podcast tá caminhando devagar, mas assim, meu, ele tá atingindo bastante gente, isso que é legal. Então, cara, sempre que você quiser, tá? As portas estão abertas aqui. O dia que eu fiz o convite também, o dia que você quiser trazer a Gi aqui também, cara, seria super legal fazer a gente bater um papo aqui, né? Vocês são da mesma área, então, cara, seria... Ela tem conhecimento pra caramba. Seria muito legal, então fica o convite já aí, tá bom? Fabião, um forte abraço e a câmera é toda sua, meu irmão. Valeu. Claudião, primeiro, antes de dar o recado, cara, eu quero te agradecer, te dar os parabéns por isso daqui. Cara, obrigado, eu acompanho a trajetória empreendedora de muita gente e eu sei que não é fácil, cara. Eu lembro até de uma vez que você falou, voltei de uma dengue aqui, de um negócio assim, um negócio foi tal. Isso mesmo, tive que ficar um tempo sem fazer, tive que voltar. Cara, quem não é empreendedor, cara, não sabe a dificuldade que é você manter um negócio. Sim, tá. Né? Claudião é de jornada dupla, inclusive tem a parte lá com funcionarismo público e depois aqui na produtora. E se desdobra, né, produtora, a gente tava até trocando uma ideia aqui, né? Prazo apertado e cliente querendo coisa antes da hora e tendo que fazer alteração. É uma loucura, cara. E resistir nessa loucura é difícil pra caramba. Mas eu vou te falar uma coisa que eu aprendi, cara, que aqueles que chegam lá no sucesso... né, são os que resistiram mais tempo, sabe? Sim. Então essa resistência aí, ela vai te trazer resultado no futuro. Você é um cara que tem talento, você é um cara que tá na resistência. Valeu. E olha só, o que você já tem de resultado é maravilhoso, mas eu sei que é só o começo, cara. Você ainda vai muito longe pela qualidade do teu trabalho. Então, meus parabéns, cara. Obrigado, querido. Obrigado mesmo. mesmo. Uma honra estar aqui. Eu sou um privilegiado pelas pessoas que a vida me trouxe, viu? Você é uma... Valeu, mano. Valeu. Poxa, cara. Você é meu brother, cara. Brother são mais de 20 anos de amizade. Mais de 30, né? Mais de 30, cara. Faz essa... negócio, estamos ficando velho. Estamos ficando nada, esse cara. Esse cabelo aqui nem era branco ainda, rapaziada. Deixar um recado aí pra você que empreende, você que tem um sonho, você que tem um projeto, você que quer desenvolver alguma coisa. Primeiro, acredite. Porque você acreditar não é garantia de que vai dar certo. Mas não acreditar já é garantia de que vai dar errado. Segundo, comece, né? Tem até uma trendzinha aí. Primeiro você começa, depois você melhora. Comece com aquilo que você já tem, né? O Cortella diz, olha, faça aquilo que você pode. Olha, faça aquilo que você pode. Vai parafraseando o Cortella, né? Até que você tenha melhores recursos para fazer melhor ainda, né? É o que o Manga tá fazendo aqui. E terceiro, persista, né? Vai vir muita pedrada de todo lado. Empreender não é fácil, mas é um caminho de liberdade, é um caminho maravilhoso, é um caminho que traz muita realização, né? Manga tá empreendendo, Daniel Belella empreendeu, eu empreendi. Então é um caminho que eu recomendo para todo mundo, tá certo? Então, permita-se, não é? Permita realizar as suas coisas. É o que eu desejo, que você tenha muito sucesso. O sucesso para cada um é uma coisa diferente, mas eu desejo que você tenha muito sucesso. E se alguma coisa que eu disse aqui tiver contribuído um pouquinho com você, isso já vai me deixar muito feliz, viu? Então, um grande abraço pra todos. Claudião, mais uma vez, cara, sou seu fã. Tamo junto, sou fã dos seus fãs. Sou fã do seu fã, sou fã do seu fã. Mas é isso, Fabião, obrigado mais uma vez, tá? Agora eu quero falar com você. Rapaziada, você que ficou com a gente até agora. Que papo sensacional, né, rapaziada? Então, eu tenho certeza que esse papo já vale o seu like, tá? Deixa seu like aqui, rapaziada, tá? Muito importante o seu like. E é importante também que você se inscreva no canal. Sua inscrição é muito importante pra gente, tá, pessoal? Quando você se inscreve num canal como esse, você mostra pro YouTube que o nosso conteúdo é relevante e o YouTube, ele acaba que ele entrega nosso conteúdo pra mais pessoas, tá? Quero agradecer demais você que tá chegando agora no canal aí. E agradecer a rapaziada, a nossa monetização do canal. Tudo isso, cara, todo esse trabalho que a gente tem aqui, é pra vocês, tá? Então, um forte abraço e até semana que vem. Aê, meu! Uhul! Valeu, Fabião. Lindo! Sucesso. Meu amigo Backstreet Boys.